Salve, salve família, professora Paula Aparecida na área. E hoje eu tô chiquetosa desse jeito, em homenagem ao nosso personagem principal, André Esteves, o banqueiro, dono do Brasil, que faz negociatas com o STF, com o presidente da Câmara, com o ministro da Economia do governo Bolsonaro e ganha dinheiro com essas decisões, enquanto você, é isso, né, gente? Bora lá, então. Antes de explicar essa história, esse escândalo que foi encontrado, né, uma fita não, isso era a época old school, uma gravação dele com os investidores falando como ele decide, como ele se relaciona com os políticos no Brasil. Antes disso, você, por favor, peço, curte esse vídeo, comenta esse vídeo, se inscreve no canal, isso ajuda esse corre, essa conversa aqui a chegar em mais gente, a gente pode romper a bolha dos algoritmos do YouTube. Vamos junto nessa missão? É simples, só se inscrever, curtir, compartilhar, mandar para os amigos essa mensagem. Bora lá. Então, o André Esteves, ele é presidente do banco BTG Pactual. Não é presidente. Como assim? Ele é meio presidente, porque na verdade ele era presidente desse banco, que ele fundou junto com Paulo Guedes, o ministro da Economia do Bolsonaro, aquele mesmo que diz que as empregadas domésticas estavam viajando muito por exterior e gastando dinheiro lá fora, aquele mesmo que diz que queria criar campos de concentração de trabalho para a juventude ganhar R$200. E esses campos, por que eu digo de concentração? Porque quem ia gerir e organizar esses campos? Os militares. É esse cara, galera, de todas essas reformas liberais para tirar direitos da classe trabalhadora e do povo pobre, o Paulo Guedes. São parça de criar banco, né? Criar banco é que nem criar cartel é tipo o Pablo Escobar, sabe? É na mesma laia, assim, né? São os grandes criminosos que são possíveis de existir dentro do sistema capitalista, que diz que esse nível de usura, de lucro, né, de refestelação na riqueza, que isso é moral, isso não é. Bilionário não deveria existir, gente, não faz nenhum sentido. Mas vamos voltar ao debate. Então, esse fulano não é presidente do BTG porque ele foi, só que lá em 2015, 2016, né, ele era presidente, ele foi denunciado, preso pela Operação Lava Jato por estar, teoricamente, impedindo as investigações de continuar, tentando comprar gente, né, fazendo pressão econômica para que algumas testemunhas não delatassem o que elas tinham passado. Bom, a gente sabe que a Operação Lava Jato tem várias coisas zoadas, a gente sabe que o Moro foi lá treinado pelo FBI para, inclusive, ir atrás desse tipo de informação. Os Estados Unidos estão aí, com interesses em ocupar esse território, né? Tomaram a Petrobras para eles. Vale lembrar que agora estão privatizando, é tudo, é poço, é o que for. E a gente ficou com a conta agora na gasolina, no gás, no diesel, explodindo, enquanto eles lá na Bolsa de Nova York lucrando. Mas vamos deixar essa Lava Jato de lado. Só quero apresentar um questionamento sobre essa coisa, como é interessante, né? Como o mundo dá voltas, já diria o CPM 22. A Lava Jato, que era uma operação pautada em atacar o Lula, e impedir, inclusive, que o PT continuasse no poder político do Brasil com interesses ligados ao imperialismo norte-americano, ela indiciou e prendeu um banqueiro de investimentos que é ligado a toda essa galera social liberal de direita, estilo Paulo Guedes, por essa galera estar naquele momento ligada ao PT. Bom, eu fico me perguntando, gente, por quê? Né? Será que o Esteves era um grande esquerdista, um apoiador da nossa causa? A gente já não percebia? O que unia na cabeça da galera da Lava Jato o PT com um banqueiro de direita para o Bolsonaro? Não sei. Pensemos. Bom, vamos continuar explicando quem é esse cara, também explicando, desculpa para quem tá aí, eu burlei o assunto, explicando o que aconteceu. O que aconteceu que tá dando burburinho na imprensa, porque eu já expliquei quem é o cara sem explicar o que aconteceu. Soltaram um áudio dele falando, né, todas as relações, assim, de carnais, profundas que ele tem com o establishment político brasileiro, com todos os poderes, com o executivo, com o legislativo e com o judiciário. Se você aprende na escola, que são esses três poderes que gerem o Estado democrático brasileiro, quer dizer pra você que
O André Esteves é bom, estudou direitinho, tá seguindo diretamente o que a professora explicou e foi atrás de um representante de cada lugar desses poderes, altos representantes, para ser dono do Brasil e lucrar muito. E por que esse negócio de lucrar muito? Eu fui dar uma olhada na grana desse André Esteves. Galera, esse André Esteves, ele é bom de fazer dinheiro. Eu vou mostrar pra vocês por quê. Ó, aqui eu achei que ele era um dos principais bilionários no Brasil. Ele era tipo número 30, mais ou menos, lá em 2016. E ele tinha a fortuna, tá na revista Forbes, 6,5 bilhões de reais. De reais, família brasileira. Tá. Aí também aqui no Wikipedia, saindo em outra revista Forbes, né? Mostra que em 2020, em janeiro, ele tinha cerca de 20 bilhões de reais. Então, presta atenção, ele tinha 6,51 em 2016, 4 anos depois ele foi para 20. Mais de 3 vezes, ele triplicou o patrimônio dele desde 2016, que a gente só vê piora na economia, rebaixamento de salário, reformas liberais, não é isso que a gente tá vendo na nossa vida? Quanto que o dinheiro que a gente ganhava naquela época, em 2016, qual era o seu salário? O que dava para você comprar? E essa pessoa teve sua renda aumentada em mais de 300% e já era bilionário. Meu Deus, que absurdo. Bom, mas em 2021 o cara é tão bom de negócio, gente, que agora em 2021 o cálculo é que ele tem cerca de 40 bilhões de reais. É isso mesmo, família brasileira. 17, 18, 19, 20, 21. Em 5 anos, esse ser humano lucrou mais de 30 bilhões. Acumulou mais de 30 bilhões, vou repetir, mais de 30 bilhões. Você sabe quanto que o Dória cortou aqui do estado de São Paulo do orçamento da saúde? 800 milhões. Com o dinheiro desse cara, dava pra pagar todo o orçamento de saúde, todos os... Mano, de quanto tempo do estado de São Paulo? É disso que a gente tá falando, gente. É muita grana. Vamos lá, peraí que alguém tá me ligando, porque esse vídeo é gravado assim, né, na emoção. Então esse cara, como vocês percebem, podem ver, desde que ele foi preso, olha, esse aí é um investidor bom, desse jeito que eu gosto. O cara vai preso, o cara, sabe, tipo, dá a volta por cima, batalha. Isso é a meritocracia do grande investidor brasileiro. Isso que a gente tem que dar valor. É assim que os liberais gostam de falar. Não é assim que eu gosto de falar. Porque eu acho que tem alguma coisa, né? A pessoa, bilionário, banqueiro de investimento, né? Que foi preso numa operação de corrupção com a galera da esquerda. Que agora se unifica com a galera da ultradireita fascista. E como é que é essa história, né? E como é que ele fica tão bilionário assim? Bom, vamos continuar. Então... Nesse material, né, o que eu estava dizendo para vocês é que ele não é mais presidente do BTG, porque desde que ele foi preso, pega mal ele ser presidente. Mas, na verdade, o que eles dizem ali, publicamente nas matérias, é que ele é o que manda no BTG Pactual. Então, ele diz que o Lira, ele começa a contar o áudio dizendo que o Lira, ele estava chegando atrasado porque o presidente da Câmara Brasileira ligou para ele para perguntar quem poderia ocupar os cargos que foram abandonados pelos secretários do Paulo Guedes. Tá, os secretários do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, 4, 5, abandonaram os cargos, os principais que estavam ali do lado dele, depois que ele furou, o teto dos gastos até agora, 2022, para conseguir criar o Auxílio Brasil, que o governo Bolsonaro quer para conseguir se eleger, ver se compra uns votinhos, né, com a pobreza, com a fome, com a miséria do povo, né, senhor Bolsonaro? E aí eles ficaram putinhos e saíram fora. Ele falou, o Lira tava me ligando pra saber quem que põe no lugar. Olha que coisa, né? É isso. O cara da câmera liga e fala, ô banqueiro, quem que nós põe aqui? Por quê? Porque o banqueiro, ele é um economista, ele entende muito de investimentos. Ok, mas é uma decisão política. Como assim é uma decisão política? É uma decisão simples e política. Eu vou explicar pra você o problema. Hoje no Brasil a gente tem 100%, imagina que, sei lá, nossos impostos, né?
cerca de quase 50%, tem ano que é 43%, tem ano que é 45%, tem ano que é 48% desses impostos, ou seja, quase metade, vai para pagamento de dívidas, de juros, rolagem, vai para banco, vai para os bancos, ok? Bancos nacionais, Itaú, Bradesco, etc. Porque lá o governo Lula nacionalizou essa dívida. Essa galera pega metade dos nossos impostos. Se a gente paga ou não esses bancos, é uma decisão para você técnico-política. Você pode falar, não, é técnica, porque se a gente não pagar os bancos, vai vir uma crise, vai vir um crash, vai ficar isso, vai ficar aquilo. Blá, blá. Quero falar para você o seguinte, os políticos não dizem que o orçamento do Estado é igual ao orçamento da sua casa? Que você tem que economizar quando tá faltando recurso para você conseguir se organizar e melhorar depois? Ótimo. Mas e se você tá na sua casa e tem alguém passando fome? Sua mãe tá passando fome. Você vai economizar dinheiro não comprando comida para ela? Você vai pegar o seu dinheiro economizado e pagar pro banco e dar pro banco? Pagar uma dívida enquanto sua mãe tá passando fome? Quem faz isso? Você conhece? Psicopata. Deve ser coisa de banqueiro, né? Dizem que os grandes CEOs, os grandes donos, gerentes das indústrias, que 1/5 deles tem pesquisa aí científica que eles são psicopatas, entendeu? Não tem empatia. Então, provável que na cabeça deles, ótimo, é isso mesmo, é a mãe que morre de fome e eu vou pagar o banco. Mas a maioria da classe trabalhadora brasileira, que não é psicopata, tem muito amor no coração, faz exatamente o contrário. Deve o banco e mantém a dignidade sua e das pessoas que ama. O Brasil hoje tem um recorde, um aumento do número de pessoas famintas. A gente está entre 15 e 20 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Mas a quantidade de pessoas desempregadas não é brincadeira. Não tem que pagar banco, então é uma decisão política. E quem tá lucrando aqui, como eu mostrei para vocês, o patrimônio desse ser humano cresceu em 5 anos cerca de 30 bilhões de reais. A pessoa que decide, que dá opinião. E no áudio é muito interessante que ele fala, não, eu acho que os juros a gente tem que abaixar, porque a gente não aguenta pagar 2%, a gente tem que pagar diferente, em algum momento tem que aumentar, os países lá fora. Ele decide, e o áudio é bizarro, ele decide sobre a economia do país, como se ele estivesse decidindo sobre, assim, que gravata que ele vai colocar, ou a data e o local do aniversário do filhinho dele. Não, amor, a gente, aquele salão lá é mais econômico, é maior, assim, eu acho que a gente consegue pagar, ou a gente consegue ter um lanche de maior qualidade para as crianças. É assim que ele decide sobre o que vai impactar o preço do arroz, o preço do feijão, o preço de todos os alimentos, do aluguel, de tudo na sua vida, a sua pobreza e o seu desemprego. É por isso que ele é o dono do Brasil, né? E ele, o vídeo tá já há 12 tantos minutos, logo eu acabo. Eu quero por último colocar como ele se posiciona em relação às reformas. Ele não só ganha com as jogadas políticas que ele escolhe para aumentar ou diminuir o preço dos juros, para mexer na política brasileira em relação ao dólar, para escolher, tirar, colocar secretário, né, que vai auxiliar o ministro, mas ele também é um grande articulador político das reformas liberais. No áudio ele fala que é uma batalha entre a maioria e a minoria, os privilegiados, e eles conseguiram avançar na reforma da Previdência, mas querem avançar mais. O quê? Que privilegiados, cara pálida. Se a reforma deixou aí intactos os militares e quase não mexeu com o judiciário, que são os que mais ganham, o setor do funcionalismo público que ganha inclusive acima do teto. Hoje, o presidente da Petrobras, Milico Vilas Boas, ganha 200 mil reais por mês, acima da lei, porque o teto do salário do funcionalismo público diz que é 30 e tantos. Como é que essa galera ganha essa grana? Do povo. Pelo amor. Não dá, né? Não dá. Então, assim, ele é um principal articulador dessa reforma da Previdência, falou sobre a reforma administrativa, que é isso, que é acabar com o funcionalismo público. Então, imagina você, vou contar uma história, 15 minutos a gente termina esse videozinho. Vou contar uma história. Tem uma professora amiga minha que veio lá do Agreste Baiano e que ela queria muito dar aula lá nas escolas públicas de lá. A melhor professora de matemática que eu já vi na minha vida. Sabe por que ela não volta pra terra dela? Porque pra você ser professor lá, você precisa ser amigo do prefeito. Se você falar mal do prefeito, você perde o seu trabalho, o seu ganha-pão. E aqui ela é concursada, aqui ela pode falar o que ela quiser, aqui ela tem a liberdade de falar pros alunos o que tá acontecendo com a escola pública. Essa reforma administrativa vai acabar com essa possibilidade dos professores, de todos os funcionários, servidores públicos, poderem se posicionar, porque o patrão deles não é o governo, somos nós, é povo. Se posicionar
falar publicamente a verdade do que está acontecendo no nosso tema de saúde, no nosso tema de educação, de todas as corrupções que essa galera faz. É disso que a gente tá falando, e esse Esteves, ele é parça dessa galera disso. Bom, tá chegando nos 15 minutos, eu prometo que eu vou encerrar, e para encerrar eu vou fazer esse chamado. Qual é o chamado? O chamado é a gente entender que chega de dar o nosso dinheiro para os banqueiros e para os grandes capitalistas. É que a gente de esquerda tem que ter a coragem de defender que nenhum real vai para banqueiro para pagar dívida, juros, qualquer dessas coisas, enquanto todas as pessoas nesse Brasil não estiverem dignamente alimentadas. Bora fazer esse pacto? Enquanto a gente não tiver fome zero, banqueiro zero? Vocês acham isso justo? Se você acha justo, se você não acha, responde. Bora aí. E não esquece, gente, por favor, lembra, curte, compartilha e se inscreve no canal para cada vez mais a gente fazer esses diálogos, eles chegarem em muito mais gente, tá bom? Beijo, comenta, se inscreve e tchau.